Você está no Anunciando a Comunidade Paróquia Santana de Valinhos. Você que já vem nos acompanhando pela rádio ou pelo aplicativo, você pode também, a partir de agora, nos acompanhar pelo Facebook. O Anunciando a Comunidade Paróquia Santana traz hoje, como uma entrevistada, participando com a gente do programa, a Sandra Tordim Rigassi. Boa tarde, Sandra, tudo bem? Boa tarde, tudo bem aí com você, com todos na rádio? Tudo. Sandra, hoje um dia muito especial. Hum, Celebramos hoje, 19 de março, a solenidade de São José. Sou fã desse hum, cara. Tenho uma imagem dele no meu santuário. Nesse dia, a igreja, espalhada pelo mundo todo, recorda solenemente a santidade de vida do seu patrono, esposo da Virgem Maria, modelo de pai e esposo, protetor da Sagrada Família. São José foi escolhido por Deus para ser o patrono de toda a Igreja de Cristo. Seu nome, em hebraico, José, significa Deus cumula de bens. No Evangelho de São Mateus, vemos como foi dramático para esse grande homem de Deus acolher misteriosa, dócil, obedientemente a mais suprema das escolhas, ser pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa Maria. O Verbo divino quis viver em família humana. Hoje, deparamos-nos com o testemunho de José. Ele, Deus cumula de bens. Mas, para que este bem maior penetrasse na sua vida e história, ele precisou renunciar a si mesmo e, na fé, obedecer a Deus, acolhendo a Virgem Maria. José teve que renunciar a si mesmo. O que o anjo disse para ele quando ele acordou? Maria tinha concebido o Espírito Santo, era sua noiva prometida em casamento, ele pensava em abandoná-la, mas o anjo pediu para que ele não fizesse. Quando acordou, José foi obediente. É o sim de José, é um sim dolorido, o sim de José. Desta mesma forma, hoje, São José acolhe a igreja da qual é o patrono e é grande intercessor de todos nós. Que, assim como ele, possamos ser dóceis à palavra e à vontade de Deus. Que nós possamos ser obedientes e hum. cumpridores dos mandamentos de Deus. Hoje nós iniciamos o nosso encontro, Sandra, falando desse cara que eu sou fã dele, São José. Se eu dele, vou o programa inteiro só de São José. Mas foi essa introdução para a gente ter o nosso tema de hoje, que é a importância de cumprir os mandamentos de Deus. São Sim. José obedeceu, cumpriu o que o Senhor pediu através dos anjos. Como é que está a nossa relação com Deus? Nós estamos cumprindo os mandamentos de Deus? Olha, é uma boa pergunta para a gente começar a se fazer realmente, porque na lei de Deus está toda o nosso compromisso de vivermos o que Deus quer de nós aqui, não como um peso, mas como uma obediência, que nem você disse, uma obediência. E Deus é tão maravilhosamente infinito, que mesmo que nos seus mandamentos, porque quando a gente fala mandamento, leis, dá-se aquela impressão de uma coisa pesada, de uma coisa assim, Sim. impossível da gente cumprir. Mas você vai ver, na medida que a gente vai desfrutando um pouquinho do que foi preparado, nós vamos ver que isso é muito pelo contrário. Deus jamais daria alguma coisa que não estivesse realizado.
Verdade. Essa é a vida, e internet é assim também. De repente cai, a gente fica sozinho, esperando o pensamento da Sandra, e ela já volta já para concluir, ela já está voltando, e esse é o exemplo de São José para a gente, dele cumpridor das coisas. Você iniciaria uma leitura, pode fazer. Se caiu a internet, a gente segura aqui, pode ir. Vai firme, vamos firme. É igualmente evidente que qualquer pessoa que manifeste crer nas verdades reveladas por Deus e não se empenhe em observar as leis de Deus será absolutamente insincera. É muito fácil dizer creio nas verdades reveladas por Deus e não empenhar na verdade de Deus. Será absolutamente sincera. É muito fácil dizer creio, mas as nossas obras devem ser a prova irrefutável da nossa fé. Por quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse versículo está no capítulo, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 21. Não se pode dizê-lo mais claramente. Se cremos em Deus, temos de fazer o que ele nos pede. Devemos guardar os seus mandamentos. Guardar é o quê? Não é por lá no fundo do coração e largar lá. Guardar é apenas uma maneira aqui de a gente observar, conhecer e praticar. Porque se nós não praticamos, não adianta nada. Certo? Então, convençamos-nos de uma vez de que a lei de Deus não se compõe de arbitrários. Faça isso e não faça aquilo. Com o objetivo de nos aborrecer. É verdade que a lei de Deus põe à prova a fortaleza de nossa fibra moral, mas não é esse o seu objetivo primordial. Muito pelo contrário. A lei de Deus é a expressão do seu amor e sabedoria infinitos. Mais estritamente... Fala. Sabe o que eu estava pensando aqui quando você falava das leis de Deus? As leis dos homens, as leis feitas pelos homens, quem cobra você é o seu semelhante. Vou falar da lei de trânsito. Se você estacionar no lugar irregular, vem um guarda, um agente de trânsito e te multa. As leis de Deus, ninguém vai cobrar você, a não ser você mesmo que conhece as leis. Então, quem é que vai cobrar de você é você mesmo. Quando você infringir algo, é você que vai ser penalizado e é você que vai cobrar de você essa falta que você fez. Mas, como você estava falando, as leis de Deus são boas, são de amor. Então, elas não são pesadas, elas são boas. E isso está gravado no nosso coração. Aí, que nem você disse, compete a nós. Eu quero, eu não quero. Porque Deus, ele está lá, ele está em nós também, infinitamente bom, sempre pronto, amorosíssimo, como pai. Pai que acolhe, pai que se interessa, pai que deseja que sejamos verdadeiramente felizes, pai que quer tudo o que é de bom. É que nem nós, como pais também. O que a gente procura dar para os nossos filhos? Coisas boas. Agora, compete a eles obedecer ou não. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos, não faça isso, eles fizeram e se deram mal. Com Deus é a mesma coisa, cabe a nós. Você quer ser verdadeiramente feliz? Siga os mandamentos de Deus, porque essa felicidade ninguém e nada tira de você. Ninguém e nada. Nem tristeza, nem doença, nem tribulação, nem desemprego, nada. Porque ele é sempre presente e nos dá sempre a fortaleza, ele nos dá a sabedoria, ele nos dá tudo que é necessário para que a gente, quando se põe verdadeiramente a obedecer os mandamentos dele, ele compõe todo o amor dele, toda a graça dele na nossa vida. Tanto é que nós poderíamos dizer que a lei de Deus é simplesmente um folheto de instrução, que acompanha o nobre produto de Deus, que é o homem. Mas, estritamente diremos que a lei de Deus é a expressão da divina sabedoria dirigida ao homem, para que nós,
alcance o seu fim e a sua perfeição. A lei de Deus regula o uso que o homem há de fazer de si mesmo, que é o que nós acabamos de dizer agora, né? Está sempre nas nossas mãos. Deus dá tudo o que é necessário para que nós sejamos felizes com Ele. Porque sem Ele não existe essa felicidade que todo mundo busca, infelizmente, né? Tanto nas suas relações com Deus como com o próximo. Basta considerarmos como seria o mundo se todos obedecessem à lei de Deus, para compreendermos que esta se destina a promover a felicidade e o bem-estar do homem. A gente vê hoje, né, até a gente costuma dizer, às vezes até uma crítica, não sei se chega a ser um julgamento, se é só uma observação, que esse mundo hoje, a gente vive o que a gente vive, porque, infelizmente, muitas pessoas esqueceram-se de Deus. Não é Deus, porque às vezes a turma fala, onde está Deus? Deus está sempre naquele lugar aonde você quer que Ele esteja. Se você quer que Ele esteja no seu coração, busque-o. Senão, Ele vai estar sempre esperando que você o clame na sua vida, que você o procure para aquela sua necessidade. Ele está sempre pronto, de braços abertos para nos perdoar, como aquela parábola do filho pródigo, daquele pai que esperou anos, daquele filho que foi ingrato, né? Então, é esse Deus que nos ama, é esse Deus que está sempre de braços abertos, mas é necessário que nós... É necessário que a gente se abra a esse amor. Eu vejo que a vida das pessoas que são muito corridas, muito atribuladas, as pessoas não acham mais tempo para Deus. As pessoas, às vezes, eles não acham tempo para Deus. Acham tempo para tudo. E só vai, o padre Valdemar já usou muito esse termo, um Deus de gaveta. Ele fica guardadinho lá. Aí não tem tempo. Não tem tempo para rezar, não tem tempo para conversar, não tem tempo de ouvir. Então, de repente, acontece algo na vida da pessoa, uma doença, um desemprego, né? Uma desavença. Aí ele precisa de Deus. Ele vai lá, puxa na gaveta, conversa com Deus, Deus fala, faz a obra na vida dele, aí ele não precisa mais, ele guarda de novo. Como você diz, sempre, ele acompanha sempre as pessoas. Quem às vezes não dá a abertura para que Deus haja mais na vida da gente, é nós, somos os seres humanos. Às vezes a gente reclama que algo não está acontecendo, não está, mas porque Deus sempre está agindo na sua vida. Ó, é uma coisa que eu costumo, isso é uma crítica pessoal, não contra o que eu vou dizer, né? Porque às vezes você conversa com as pessoas e fala assim, ah, não, eu 1 hora na missa é chato pra caramba. E tem muita gente que se passou de 1 hora já começa olhando o relógio como se, nossa, 10 minutos a mais fossem umas 3, 4 horas. Só que se for para ir num show, se for para ir em algum passeio, as pessoas saem de madrugada, fica horas em fila para comprar o ingresso, vai lá não sei quantas horas antes para ver o seu cantor lá no show, o seu artista preferido, ninguém se incomoda. Agora, para Deus, que nem você falou, para Deus, todo mundo acha um empecilho. Então, vamos prestar atenção. O que nós queremos da nossa vida? Para que nós estamos aqui nessa vida? O que vai acontecer conosco quando nós morrermos? Tudo isso são questões que nós temos que fazer dentro de nós. Para onde eu quero ir depois que eu morrer? Então, vai depender, que nem a gente está falando aqui, veja que Deus deixou tudo preparadinho para que a gente seja feliz e para que a gente esteja na presença dele. Aí cabe a nós querermos ou não. Então, a decisão é sempre nós. O que nós queremos para a nossa vida, para a nossa família? Né? Então, vamos prestar atenção nesse detalhe. Porque isso é muito importante. Porque Deus, ele está sempre pronto, ele é amoroso, ele é fiel, ele é misericordioso. Sim, mas ele é justo. E nós vamos responder, como está lá em Hebreus, quando nós morrermos, vai ser o primeiro juízo, vai ser o nosso juízo particular. O que nós vamos apresentar para Deus que nós fizemos aqui?
Então, vamos prestar atenção. Ele dá todas as oportunidades, ele dá todos os caminhos para que a gente alcance ele aonde a gente quiser. Basta que queremos. Sandra, Deus, na sua infinita bondade, escolheu São José como pai adotivo e Maria como mãe de Jesus. Sim. Deus quis ser humano como nós. E foi humano através de Jesus. Jesus, na sua infinita misericórdia, bondade e sabedoria, ele simplifica os mandamentos de Deus em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí, a gente está falando de cumprir os mandamentos de Deus. Nós vamos resumir em duas ações. Você que nos ouve, você conhece o que Deus gostaria que você fizesse? Deus, quando criou cada um de nós, criou como um presente, como uma flor. E o que você se transformou? O que você é hoje, se você voltar para Deus? Que presente que você é devolvido para Ele? O que você espera da sua vida? O que você quer? Quais são os planos que você prioriza na sua vida? E aí você coloca esses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é a minha relação pessoal com Ele? E ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. E o próximo é a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus parentes, seus cunhados, sua sogra, seu vizinho. Como é que está a sua relação com ele? Seus amigos de trabalho, seu governante. As pessoas que você cruza na rua. Todas as pessoas, exatamente. Quem que é o próximo? O próximo é o próximo. Então, se você estiver uma boa relação, você está cumprindo os mandamentos. O que você está se transformando? Você está dando importância para quantos carros você tem, o tamanho da sua casa? Ou o tamanho das suas amizades, o carinho das pessoas que tem por você? E você pelos outros? As pessoas, eu vejo assim hoje, que as pessoas têm uma ideia errônea de que participar da igreja, viver aquilo que Deus nos pede, é como se nós tivéssemos que perder a nossa identidade. É muito pelo contrário. Eu não deixo de ser Sandra porque eu vou na igreja. Eu não deixo de ter os meus princípios. Eu não deixo de ter tudo que eu era, eu continuo sendo. Agora, o que muda nisso? É a maneira como nós olhamos. Deus aperfeiçoa aquilo que nós somos. Então, um exemplo, que nem você falou da família. Tá, de repente eu olho lá o meu marido com determinados olhos, certo? Meu marido vai continuar sendo meu marido. Agora, o que Deus faz na nossa vida como esposa, como esposo? Ele vai sempre fazer com que nós vejamos os nossos maridos, as nossas esposas, com os olhos dele, não com os meus. Então, cada vez mais eu vou ver o quê? As qualidades do meu marido, não os defeitos. Porque quando nós começamos a enxergar os defeitos, é porque a coisa não está legal. Certo? Então, Deus ele vai sempre aperfeiçoando aquilo que ele quer de nós. É a mesma coisa, eu saio para a rua, eu posso ver toda essa beleza que... Essa semana, eu ouvi a palestra do Padre Léo, e quem sou eu aqui para reproduzir da forma tão brilhante que o Padre Léo trouxe essa história. Ô Sandra, você deu aquelas no Blenta, meio, sabe? Umas são azuis, outras são mais claras. É um espetáculo que não tem dimensão quando a gente olha com os olhos de Deus. Não tem dimensão a beleza que é tudo que está ao nosso redor. Isso muda na nossa vida. Eu não vou deixar de ser Sandra, eu não vou gostar das coisas que eu gosto, das coisas que eu não gosto. E só vai ter mais sabor na nossa vida. Essa é a diferença. Essa semana eu recebi um vídeo, então eu estava falando, a hora que você deu uma piscada na internet, aí eu falei, do Padre Léo. E quem sou eu para reproduzir Padre Léo, né? Padre Léo é fantástico. Mas a história
A história é a seguinte: uma família, marido, mulher, 3 filhos, que não se dão mais, não tem mais jeito. E para melhorar a família, ainda a sogra veio morar com ele. E aí tinha um monge na cidade, que esse monge tinha palavras de sabedoria, assim. E ele já não sabia mais o que fazer, falou, vou conversar com esse monge. E ele foi. E ele descreveu a família dele como ele, na verdade, gostava de tomar umas biritas e vivia no bar. A esposa dele já não ligava mais para casa e nem para a família. Para complicar, a sogra veio morar junto e não gostava dele. A filha do meio se vestia com roupas indecentes. O filho mais velho tocava qualquer tipo de música, cabelo comprido, aquele negócio enfiado no nariz. E o moleque mais novo usava droga. Aí o monge chegou e falou assim para ele. Fez uma oração para ele e falou assim, eu tive uma visualização. Jesus voltou e está lá na sua casa. Ele falou, o senhor está louco, presta atenção nessa visualização, o endereço está errado, não é minha casa não. Acabei de falar para o senhor da minha família inteira, de mim, da minha mulher, dos meus filhos, da sogra. O senhor fala que Jesus está lá. Jesus é uma das pessoas da sua casa. Ele voltou para casa, pegou um moleque mais novo, conversou com o mais novo. O mais novo olhou e falou assim, eu acho que é a avó, pai, porque ela que chegou por último. Você está louco, se for a avó, eu estou ferrado. Ah, não, se for sua avó, eu não gosto dela, não me dou com ela. Não, não. E outra, não pode ser. Mas, pai, é minha irmã, olha o jeito que ela se troca, não pode ser Jesus. Meu irmão, olha só o que ele toca, essas músicas, esse cabelo. Ele pegou e falou assim, e você, que usa droga? Rapaz, você não sai do bar? Bom, ele chegou a uma conclusão, não era na casa dele. Voltou a falar com o monge. Aí o monge falou, não, tá certo. Jesus está na sua casa. Mas não pode ser, vê o endereço aí, está errado. Não é na minha casa. É lá. Presta atenção, cuida bem da sua família, porque Jesus está lá. E foi embora, já não passou no bar. Foi reto para casa, preocupado. Chegou lá, falou pro filho dele. Filho, é aqui mesmo que Jesus está. E pai, então se está aqui a avó, eu tenho que tratar bem da velha. Porque já pensou se eu moro e ela é Jesus, eu estou enrolado. Pegou um café, levou um café gostoso para a velha, chegou no quarto, a velha estranhou, falou, não, é para a senhora, eu trouxe um café, bebe um gole. Não, bebe um gole, se você não morrer, eu bebo. Aí pegou a xícara, tomou um copinho, deu para a velha tomou. Aí ele começou a tratar a mulher dele, aí o Padre Léo tem aquele jeito de contar de todo mundo, né? E ele começou a tratar bem todo mundo. Já não parava mais no bar. O filho dele começou a ver que o pai prestava atenção nas coisas, porque o filho queria tocar música para o pai não ligava. Aí vinha trazer as músicas. Pai, filho, mas essa música não é legal. Essa música é para você. Procura outra música. Aí foi trocando as músicas, cortou o cabelo. O moleque que queria a atenção do pai, o pai nunca dava atenção, a mãe não dava atenção, parou de ir com os amigos, parou com as drogas. A menina que chamava a atenção do pai, da mãe, da família, usava aquelas roupas, não precisava mais. Alguns meses depois, na missa, das 10 horas da manhã, o monge rezando a missa, a família inteira sentada no banco. A avó, a sogra, a esposa, o marido e os 3 filhos. Terminada a missa, o monge chamou eles na sacristia. Como é que vocês estão? Não, está tudo bem, resolvemos as nossas diferenças, nós estamos bem e tal. Então agora vocês entenderam. Jesus está em cada um dos seus semelhantes. Então, gente, essa história que Padre Léo contou, que alguém puder ver na internet, é muito mais bonita do jeito que eu contei, tem muito mais conteúdo, porque Padre Léo é fantástico. Ela traz essa importância de seguir o mandamento e amar o próximo. Jesus está na sua casa. Como é que você está tratando os seus? Jesus é o seu vizinho. Como é que você está tratando o seu vizinho, seu colega de trabalho?
Seu irmão de comunidade, como é que Jesus está tratando seu irmão de comunidade? Ele é o próprio Jesus. Então, nós precisamos mudar as nossas atitudes e perguntar para a gente, como é que eu estou cumprindo os mandamentos de Deus na minha vida? Tá, aí continuando. Nós, como humanidade, no seu conjunto, encontraremos a verdadeira felicidade, mesmo neste mundo, se identificássemos a nossa vontade com a de Deus. Fomos feitos para amar a Deus aqui e na eternidade. E Jesus dá-nos a instrução para se conseguirmos essa felicidade com a simplicidade absoluta. Se me amais, observareis os meus mandamentos. É como você disse, quando a gente ama Jesus, a gente observa os mandamentos. A gente consegue observar os mandamentos. Porque o próprio Jesus nos ajuda a isso. Porque por nós mesmos, bem, quero dar licença um pouquinho. Ele mesmo nos dá essa capacidade para que a gente cresça, para que a gente viva, porque é aquele ditado, o que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Então, aí, como Jesus diz, amar o outro como a si mesmo está cumprindo meus mandamentos. Ou melhor, como Jesus nos ama. Jesus nos ama incondicionalmente. Ele nos ama não nos condenando, mas sempre nos corrigindo, que é diferente. Porque muitas vezes a gente fala assim, Deus está me castigando. Não, Deus está te corrigindo. Porque quem ama, corrige. Nunca diga que Deus te castiga, diga que Ele te corrige, porque Ele te ama. E se Ele está fazendo isso, é para o nosso crescimento. É porque ainda Ele está aí, presente na nossa vida, querendo que a gente esteja nessa comunhão com Ele, certo? Então, veja bem, um exemplo simples da lei divina positiva é a obrigação que temos de receber, olha só, a Sagrada Eucaristia por indicação explícita de Cristo. Porque os mandamentos não estão lá também? Participar das missas, observar domingos, festas e guardas. Então, isso também faz parte dos mandamentos da lei de Deus. Só que, como você disse, quando nós temos os 2 primeiros mandamentos, olha, automaticamente nós conseguimos viver todos o restante. Porque quando realmente nós amamos a Deus sobre sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso espírito, nós também vamos amar Jesus e vamos procurar amar o próximo como Jesus nos ama. Se é difícil amar o próximo como Jesus nos ama, então vamos amar o próximo como eu me amo. Só que daí vem aquela pergunta, mas e aquela pessoa que não se ama a si própria? Como que ela vai amar o próximo? Então, procure amar realmente como Jesus ama, porque daí não tem desculpa. Certo? Jesus nos ama de uma maneira plena. Ele quer sempre... E como que Jesus nos ama? Como que eu vou amar o próximo como Jesus me ama? Muito simples. Peça a Ele que ensine você a ver o seu próximo como Ele vê. Ensina você a amar, a pôr no seu coração o amor dele, não o nosso que é falho. Ensina a ver, Jesus, me ensina a ver com os teus olhos, além da aparência do meu irmão, porque eu só consigo enxergar a aparência, o Senhor vê o coração. Então, vamos pedir para ele, porque não é de magia, isso é exercício diário. E ele vai nos ensinando a cada dia a nós vermos o nosso próximo como ele vê, amar o nosso próximo. Porque mesmo aquela pessoa que você não gosta, não importa se você não gosta, mas você tem que pensar o quê? Jesus está tão naquela pessoa quanto ele está em você. E Jesus ama aquele que você não gosta tanto quanto ele ama você. Isso é importante para a gente pensar, porque quando eu penso assim, automaticamente eu vou desejar coisas boas para o meu próximo. Não importa se eu gosto dele ou não. Jesus o ama como ama a mim. Eu posso não gostar, mas Jesus ama aquela pessoa. Aquela pessoa pode não gostar de mim. Jesus me ama. Você falou uma coisa que é verdade. Às vezes a gente fala amar ao próximo, amar ao próximo. Amar não é ser bobo, ser bom. Amar é ser justo. Hoje a gente celebra São José.
São José não é um homem bom. São José é um homem justo. Então, amar ao próximo é ser justo. E muitas vezes ser justo com o próximo é você dizer não para uma atitude que ela tem. São 4 horas e 58 minutos. Nós temos 2 minutinhos para encerrar. Eu acho que a gente deve encerrar com esse pensamento, né? Esse pensamento que nós iniciamos de São José, um homem justo nas suas atitudes, um homem que educou Jesus, que ensinou Jesus, e se tiver bastante coisa nesse seu livro aí, porque o tema é muito bom e muito gostoso, a gente pode voltar no mês que vem, porque é muito importante Sim. a gente partilhar. Hoje participou com a gente o Sebastião, deixou um abraço para nós, agradeceu da gente ter avisado da lasanha, né? A Célia, minha esposa, também está ligadinha. Você pode participar colocando o seu comentário. Se você não participou ao vivo, você pode depois comentar também e a gente vai respondendo para você. Grande abraço, Sebastião, a Célia e todos que participam com a gente. E fica esse legado. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. E esse amor, um amor de justiça, um amor que ajuda, consola, mas um amor que corrige e faz o semelhante ser melhor ainda. Sandra, obrigado por esse nosso papo. Eu acho que você tem mais coisa para falar, mas nós vamos deixar para o próximo encontro, porque ele tem muitas coisas boas para a gente trazer. Queria deixar um abraço para você e para a sua família, que hoje está todo mundo aí. Que Deus abençoe a Maraísa, o Oswaldo e todo mundo. As netas. E para você também, dar um abração lá na sua família por mim. Um abração, um bom fim de semana para todos os nossos ouvintes. Espero que a gente possa ter passado alguma coisa de bom, né? Que toque o coração das pessoas, porque, gente, uma coisa é certa. Se nós não nos colocarmos nos braços de Deus, nós estamos perdidos, perdidos. Porque a gente só se perde na vida quando nós nos afastamos de Deus. Não é Ele que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Deus está sempre presente, Ele diz, isso é bíblico. Eu estarei sempre com você na tribulação, nos problemas, na angústia, na felicidade. Então, nunca diga que Deus não te ama. Ele te ama e muito. Cabe a você aceitar esse amor na sua vida e deixar que ele faça parte da sua vida. Você vai ver que maravilhas vai acontecer, não só na sua vida, mas na vida da família, de todo mundo que convive com você. Porque isso é uma coisa, o que é de Deus, ele é automaticamente, assim, expandido. Expandido. As pessoas sentem quando você é uma pessoa de Deus, que você está com Deus, e que essa nossa atitude alcance as pessoas que nós amamos, alcance aqueles que nós também não amamos, mas que Deus ama, tanto aquelas pessoas como ama a cada um de nós. Um bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau, Sandra, fica com Deus, um ótimo final de semana a todos e até sexta-feira que vem, se Deus quiser.